tem que ter algum lugar onde fica... Pô, eu tô aqui, eu não me lembro quem que eu fui, quantas vezes eu fui, você não lembra, pode ter sido uma mulher, um príncipe, um rei, um súdito, sei lá o quê. Como você falou que foi um mago negro. Sim. Essas informações têm que ficar registradas em algum lugar. São tuas informações, você não tem alcance. Ainda, vamos dizer que você tem assim uma ligação subconsciente o tempo todo com aquela fonte. Que lugar é esse? Existe esse lugar? Existe. Esse lugar se chama Akasha, né? Ou Akasha interdimensional. Fica localizado na sexta dimensão, que é a grande biblioteca universal que nós temos. Quem trouxe esse termo Akasha pela primeira vez para o Ocidente, porque é um termo em sânscrito, né? Quem trouxe para o Ocidente foi a Helena Blavatsky. Ela traz o termo Akasha. Se eu não me engano, no livro Isis Sem Véu. Tá? Que era aquela trilogia famosa dela. Ela traz ali. Depois, um médium americano chamado Edgar Cayce, que era conhecido como o profeta deitado, porque ele deitava em um sofá para entrar em transe para fazer as previsões dele. E ali o Edgar Cayce ele cunha um termo chamado registros akáshicos. E aí que é esse degrau acima das vidas passadas. Então o registro akáshico, na verdade, fica nesse lugar chamado Akasha, e lá você tem as suas informações de vidas anteriores e está aqui registrando as informações dessa vida agora. Exatamente. Tá. E isso também está na Bíblia, né? Eu costumo citar isso. Por favor. Que é chamado o nosso livro da vida. E inúmeras religiões falam isso do livro da vida, que aquilo estava sendo anotado no seu livro da vida. Olha, quando você for... As que acreditam nisso, porque eu realmente não acredito nessa história que eu vou sentar lá no banco dos réus, né? E vou ser julgado por tudo aquilo que eu fiz, né? Ok, isso é uma ideia antiga. É, uma ideia antiga. Dizem que passa a sua vida na frente. Eu queria que algumas fitas da minha vida tivessem sido queimadas no incêndio da Record lá nos anos 70 para não assistirem lá depois, né? Eu ia te perguntar, né? Como é que é essa linguagem? Não é possível que esteja escrito. Também não vai ter alguém lá sentado, né? São Judas Tadeu contando história. Filho, quando você viveu aqui... quando você roubou... Como é que... Quer dizer, a pessoa... É uma projeção, então, você tem ali? É uma projeção, né? Assim, é óbvio que isso está numa linguagem que eu não conheço palavras humanas em nenhuma língua, né? Para traduzir isso. Talvez o sânscrito seja o que chegou mais perto, né? Tá. Mas é óbvio que os mestres dos registros akáshicos, quando eles passam isso para nós, que acessamos os registros, né? Que a gente tem uma alcunha de leitor de registros akáshicos, porque o que se criou foi esse arquétipo de um livro, né? Então, os mestres eles transformam isso numa linguagem humana. Mas eu acredito que o físico, né, o HD lá, tem um outro tipo de tecnologia para arquivar isso, frequencial, que a gente ainda não conhece aqui na Terra. Você já teve experiência com isso? Você já conseguiu chegar até o seu registro akáshico? Já. Inclusive, eu trabalho com isso, né, Oscar? Eu tenho um trabalho, vamos chamar assim, um trabalho profano, um trabalho secular, que eu sou funcionário do governo do estado de São Paulo há 28 anos, né? Mas eu tenho um trabalho como terapeuta. Há quase 25 anos eu trabalho como terapeuta. Você falou, vidas passadas, radiestesia, apometria, tarô, baralho cigano e os registros akáshicos, que são o meu carro-chefe, né? E aí eu ministro cursos para a pessoa se tornar um leitor de registros akáshicos, um terapeuta nessa área, e faço atendimentos de registros akáshicos. Então, sim, já cheguei nos meus registros. Vamos lá, como é que é isso aí? Como é que você se prepara? Como é que você se transporta? Conta um pouco pra gente, que é uma coisa que com certeza todo mundo deve estar querendo saber. Então vamos lá. Eu tenho duas formas de fazer leitura de registros akáshicos. A primeira
eu tenho uma sintonização com os mestres dos registros que eu fiz nos cursos que eu fiz anteriormente, antes de me tornar professor. E depois eu fiz um curso específico de um bom tempo ali, né, mais de ano, para ser um professor de registros acásticos, né? E aí, através de uma oração de acesso aos registros acásticos, eu acesso não só os meus registros, como o registro da pessoa que está fazendo a terapia ali. Então eu atendo de duas formas. A primeira forma, eu acesso, eu vejo e escuto. Eu vejo um filme. Sim. Né? E escuto, e vou fazendo perguntas e vou transmitindo para o meu cliente. E a segunda forma, eu através de uma, que é a forma que eu gosto mais, através de uma meditação de expansão de consciência, ou seja, uma meditação guiada que eu faço com o cliente, eu coloco ele para ver junto comigo. Então nós dois vemos a mesma coisa. Ali. Entendi. E daí, através de perguntas, né, eu vou direcionando para chegar numa resposta. Então, vou te dar um exemplo aqui. Teve uma cliente recente que viu ela sendo sacrificada numa fogueira. Ela era uma mulher que morava numa floresta, que tinha o conhecimento de plantas e foi julgada como bruxa. E ela tinha uma filha, para quem ela estava passando aqueles conhecimentos com ervas, etc., aquela coisa bem antiga, né? E essa filha escapou. Vem a linha do tempo. O cara que jogou ela na fogueira era o marido dela atual. E ela é uma pessoa que ela já... Cara, eu acho que ela tem mais curso que eu. Ela fez curso do que você pensar na área de terapias holísticas. Faz 20 anos que essa mulher estuda, tem um conhecimento assim de arrasar quarteirão. E ela não faz um atendimento. Esse conhecimento todo... E tudo parado dentro dela. E o marido dela não deixa ela fazer atendimento. Mas, na verdade, não é que o marido dela não deixa. Ela criou um trauma por ter sido queimada na fogueira. Sim. Né? Ela tem medo no inconsciente dela de que isso se repita de alguma forma hoje. E a forma que ela achou foi casar com o cara que foi o carrasco dela naquela vida. E que hoje, por questões religiosas, ele não deixa ela fazer o atendimento. Interessante. Quer dizer, você pode visitar o meu registro acástico, então? Posso. Pode. Se você permitir. Puta fofoqueiro, hein, gente? Toma cuidado com esse cara aqui, hein? Ele deve trabalhar aí com, se for com a Sônia Abrão, com o Léo Dias, essa galera. Agora eu já sei de onde vem essas coisas. Agora, cara, quem é que cria? Vamos dizer, pô, eu tenho várias encarnações, eu tenho 256. Sim. Eu sou um pouquinho mais velho que você, devo ter umas 3.500. Quem é que cria o nosso registro acástico? Porque isso não surgiu do nada, né? Como é que aparece lá no Acaixa, que é esse lugar, surge o registro acástico? Mercado do Deus me livre entrega. tem uma gente, tem as pessoas que devem ter um passado desgraçado, né? Como é que surge isso aí? Cada encarnação, nós somos criados, né, Oscar? E isso, óbvio que varia um pouco de escola esotérica para escola esotérica. Mas, vamos lá. Nós somos criados como uma mônada, Tá. que é um espírito completo ali. E dessa mônada vai saindo centelhas divinas para as nossas encarnações. Quando eu digo para você que o Pardini foi... como é que você falou? O Zebedeu da Zebedeia? Zebedeu da Zebedeia. Da Zebedeia, Fui né? nobre, gente. O Zebedeu da Zebedeia. Não significa que o Zebedeu da Zebedeia tinha o seu rosto, né? Que tinha o seu humor, coisa e tal, que você estava lá vestido com roupa antiga. Não, devia ser muito mais bonito. Tá louco, ele ia nascer com essa cara aqui, ó. E aí, é óbvio que era um corpo diferente, que era uma personalidade diferente, né? Que quando desencarnou, se tudo correu bem, reacoplou nessa mônada aqui.
E aí saiu a outra do Pardini. Então, quando a gente fala de personalidade, de vidas passadas, né, não é o Paulo que foi mago negro lá, em Óbidos. Tá. É uma personalidade que saiu da mesma mônada do Paulo. Só que a gente vai acumulando essas experiências, né? E aí, isso através de frequência, porque tudo... O Tesla já dizia isso, né? Você quer conhecer o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, né? Então tudo isso fica frequencialmente guardado ali. A cada existência, a gravação no HD é automática, né? Você já vai vibrando, porque tudo começa com átomos, né? Esse microfone tem átomos, essa caneca tem átomos, eu sou formado de átomos, você também, né? E aí essa vibração ela forma uma frequência. Tá. E isso fica registrado, porque a gente consegue abrir registro acástico, por exemplo, de objetos também. De animais, de casas, sim, de momentos históricos. Mas como é que pode a casa, por exemplo? Pô, a casa a gente não está falando de uma... é um ser inanimado, a gente não está falando de uma vida, mas tudo bem, tem uma frequência, tem um núcleo de energia. Como é que funciona para a casa isso? Aquela casa teve uma existência anterior? Memórias de paredes. Você estudou isso em radiestesia? Sim. Memórias de paredes. Tudo o que acontece dentro daquela casa, entre os seres que a habitam, impregna as paredes com memórias. Então você vai ler a frequência que aquela casa está emanando. Bem interessante isso aí.